Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Ministra, na minha intervenção anterior eu manifestei a disponibilidade do PSD para colaborar na luta ao Covid, mas essa disponibilidade não se estende a uma tentativa de reescrever a história que assistimos aqui hoje. Felizmente, o Sr. Deputado Paulo Marques veio repor a verdade dos factos ao lembrar que, em 2019, o SNS tinha problemas sérios. Citou o Presidente do PSD, mas também podia ter citado altos dirigentes do Partido Socialista, como o seu Presidente e a líder parlamentar, que em novembro de 2019 reconheceram que o SNS tinha problemas sérios. E, portanto, é preciso não vir dizer que estava tudo bem antes da Covid e todos os problemas que surgirem são por causa da Covid. Não era essa a realidade e tem que ser reposta essa verdade. E isso é facilmente constatável em vários aspectos. Eu não vou falar das listas de espera que existiam, dos atrasos nas consultas, mas queria focar-me num aspecto da sustentabilidade económico-financeira, até porque foi aqui dito que tinha melhorado, mas isso também não corresponde à realidade. Recordo que, ainda a semana passada, esta Comissão teve a oportunidade de aprovar um parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2018, onde várias entidades, o Tribunal de Contas, a UTAU, o Conselho Económico e Social, vieram manifestar sérias preocupações com a situação económico-financeira do SNS e das entidades do SNS, chamando a atenção para o aumento da dívida, que tinha aumentado 325 milhões de euros, apesar de não ser isso que as contas diziam, chamando a atenção para os prejuízos de 941 milhões de euros, 949 milhões de euros das entidades de EPE da saúde nesse ano. E tudo isso tem a ver com 2018, mas 2019 não melhorou. O déficit do SNS em 2019 foram 620 milhões de euros. E, portanto, a situação económico-financeira do SNS em 2019 só não era pior porque no final do ano fizeram-se umas injeções de capital para pagar alguns pagamentos, algumas dívidas em atraso, mas isso só por si não resolve o problema de fundo. E o problema de fundo era que, como também se via na Conta Geral do Estado, o investimento no SNS era muito baixo, era inferior a 2015 e esse investimento tinha uma taxa de execução inferior a 50%. E por isso, só para terminar, Sra. Presidente, eu chamava a atenção que essa situação nem sequer se limitou a 2019. Mesmo em fevereiro de 2020, os pagamentos em atraso aumentaram 122 milhões de euros em 2 meses e a despesa do SNS estava muito acima daquilo que era o que estava previsto no Orçamento do Estado. A despesa do SNS tinha aumentado 7,6% face ao período homólogo, enquanto no Orçamento do Estado só estava previsto um aumento de 3,6%. E é exatamente porque... Formula a pergunta, Sr. Deputado, 3 minutos. Essa, só uma última questão. É exatamente porque o Orçamento de Estado só previa um aumento de 3,6% é que o PSD não pôde aprovar. E por isso, Sra. Ministra, peço-lhe que não deixe de reconhecer os problemas que o SNS tinha antes de fevereiro de 2020. Muito obrigado.